Vamos falar das 3 aplicações de inteligência artificial mais loucas já criadas. Bom, eu odeio desapontar vocês, mas acredito que ainda estamos muito longe de atingir aquela aplicação de inteligência artificial tão temida e retratada nos filmes de ficção científica, que é autoconsciente. Talvez a computação quântica e os bits de sobreposição sejam uma das chaves, mas isso é tema para outro vídeo. Vamos para a primeira aplicação. Um grupo de pesquisadores do MIT está desenvolvendo uma forma para que máquinas consigam enxergar através das paredes. Como? Calma que eu explico. Como sabemos, ondas de rádio, como as emitidas pelos roteadores das nossas casas, são capazes de atravessar objetos sólidos, porém são atenuadas e uma parte dessas ondas são refletidas de volta, de modo que o nosso equipamento pode analisar essas ondas e estimar a forma dos objetos que refletiram elas de volta. Porém, o número de variáveis e interações que precisam ser analisadas para determinar a posição desses objetos é muito grande, sendo praticamente impossível para uma pessoa analisar esses padrões. É aí que entra a inteligência artificial. Mas não é tão simples assim, porque um dos métodos mais eficientes que temos hoje para reconhecer padrões do mundo real é a aprendizagem por reforço. Exemplificando, se precisamos reconhecer imagens de gatos, nós fornecemos para que a nossa IA treine imagens com gatos e imagens sem gatos. Quanto mais informação nós formos capazes de fornecer para o treinamento da nossa IA, mais eficiente será esse aprendizado. Porém, se é tão difícil para nós analisar os padrões dos sinais de rádio, quando refletidos em objetos sólidos, como nós seremos capazes de fornecer informações para que a nossa inteligência possa treinar? Aí que vem o pulo do gato. Bom, basicamente os pesquisadores pegaram uma inteligência artificial treinada para reconhecer a movimentação de pessoas, dessas que fazem bonequinhos de palito. Filmaram o ambiente e cruzaram com os dados obtidos pelo roteador, botando um filtro por cima do outro. E forneceram estas informações como argumento para que a segunda inteligência artificial possa treinar e reconhecer os padrões das ondas de rádio. Genial! E o sistema se mostrou tão eficiente que foi capaz de determinar não só quantas pessoas estavam no ambiente, como também a posição que essas pessoas estavam. E, inclusive, com mais de 80% de acurácia, conseguiu determinar quem estava atrás da parede. Certo, mas que aplicações são possíveis? Bom, segurança residencial, automação residencial, espionagem, não sei. São inúmeras possibilidades. Imagine que se em vez de falar para a nossa Alexa, ela simplesmente soubesse onde nós estamos e em que posição nós estamos e interagisse com as luzes, ar-condicionado, cafeteira e coisas dentro das nossas casas, sem a necessidade de dar uma ordem falada. Vamos para a segunda aplicação. Esta provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, são as deepfakes, mas vale a pena mencioná-las. Como eu tinha falado anteriormente, nós podemos fornecer fotos de gatinhos para treinar uma inteligência artificial para reconhecer gatos. E isso se aplica a pessoas e inclusive a indivíduos. E essa inteligência artificial é capaz de analisar não só padrões fortes, como detalhes que normalmente passam despercebidos para a maioria das pessoas. Então não é absurdo nenhum afirmar que uma inteligência artificial bem treinada pode reconhecer indivíduos com muito mais precisão que parentes próximos, como pais, irmãos ou melhores amigos. Ah, então a malícia tá aí. Mais ou menos. O objetivo das deepfakes é recriar indivíduos em situações que eles não estiveram de fato. Então, basicamente, nós podemos fazer uma segunda IA e treinar ela para desenhar esse indivíduo. E sempre que ela fizer um desenho, ela vai apresentar para a primeira inteligência artificial e perguntar: é fulano? Ela vai responder não. E novamente ela faz um segundo desenho, pergunta e a primeira inteligência artificial vai responder: tá esquentando. E repetir esse processo milhões e milhões de vezes até o momento que essa segunda inteligência artificial vai ser capaz de enganar a primeira. E vocês lembram que essa inteligência artificial é capaz de reconhecer determinado indivíduo com mais precisão que parentes próximos? E isso também se aplica à voz de uma pessoa. Nós podemos criar uma inteligência artificial capaz de reconhecer os padrões vocais de um indivíduo e posteriormente treinar uma segunda inteligência artificial para replicar esse padrão vocal. Sinistro. Então, se vocês verem algum vídeo meu afirmando que acredito em Terra plana, saibam que é uma deepfake. Comentem aqui embaixo qual aplicação mais louca vocês já viram ou quais aplicações vocês ainda gostariam de ver. E não se esqueçam de dar aquele like. Antes de irmos para a terceira aplicação, vamos falar um pouco mais dos pontos fortes que existem na inteligência artificial hoje. Bom,
elas são excepcionais em analisar padrões e replicar padrões. E os computadores têm uma capacidade muito superior de processar e armazenar dados que os seres humanos. Entretanto, devido à natureza determinística dos computadores atuais, onde 0 é 0 e 1 é 1, exemplificando melhor, em uma linguagem de programação nós podemos utilizar a função random para entregar um número aleatório. Porém, essa função utiliza um artifício matemático para entregar este número aparentemente aleatório. Entretanto, se for utilizado um artifício matemático, ele pode ser replicado para chegar no mesmo resultado. Logo, este número não é tão aleatório assim. Baseado nisso, independente da sofisticação e do número de ramificações que a nossa IA possa ter, elas são extremamente ineficientes ao lidar com padrões novos no qual elas não foram treinadas. Para trazer para um contexto mais aplicável, vamos fazer a seguinte comparação. Imagine que nós temos uma pilha com 50 imagens de pessoas, e nós entregamos para uma inteligência artificial treinada para reconhecer pessoas, para que ela possa separar e classificar essas imagens. Para a inteligência artificial vai ser um processo extremamente fácil e rápido, uma fração de segundos, ela vai conseguir classificar essas imagens com uma eficiência extrema. Já para uma pessoa, um indivíduo normal, vai ser um processo muito mais difícil e impreciso. Porque imagine, a inteligência artificial ela lida com muito mais informações numa velocidade muito maior. Então ela pode pegar detalhes minuciosos de cada imagem. Já nós, devido à nossa limitação, nós apegamos muito mais a características fortes. Por exemplo, em rostos de pessoas, características fortes são olhos, boca e nariz. E ao analisar essas imagens, vai chegar um momento que vão ter imagens com narizes semelhantes, com bocas semelhantes, e ao decorrer do tempo, quando nós formos buscar na nossa memória essas imagens, nós recombinamos essas características fortes a fim de formar o nosso argumento. Porém, é muito fácil se equivocar e acabar misturando essas informações. Isso parece ser uma merda. Mas na verdade não, porque é baseado nesse tipo de aleatoriedade que o nosso processo criativo ocorre de maneira tão singular e brilhante. Por exemplo, o Alexander Fleming, ao estudar colônias de bactérias, percebeu que uma das cepas contendo as colônias de bactéria fugiu totalmente dos padrões esperados no estudo dele e começou a buscar possíveis causas e recombinar as informações que estavam a seu alcance. Até que ele percebeu que, devido a uma falha na manipulação desta cepa, ela foi contaminada por fungos e, posteriormente, percebeu que os fungos são capazes de criar a penicilina que eliminou as bactérias contidas naquela cepa. E, basicamente, este erro possibilitou a maior descoberta da medicina no século XX, que são os antibióticos. Agora que vem a grande sacada. Baseados em tudo isso, nós podemos concluir que a inteligência artificial hoje é basicamente uma ferramenta capaz de ampliar nosso processo de desenvolvimento científico, uma vez que a parte mais complicada para o processo de pesquisa é justamente a coleta e interpretação de dados, que muitas vezes pode demorar anos e é passível de erros. Uma inteligência artificial tem muito mais facilidade para manipular grandes volumes de dados, trazer muito mais variáveis nessa avaliação e retornar para os cientistas o que realmente é informação, onde a inteligência artificial pode extrair informação de um volume imenso de dados. Volume esse que seria impossível para um ser humano processar ao longo de toda a vida. Concluindo, hoje nós temos a sinergia perfeita entre o homem e a máquina. Vamos para a terceira aplicação. Esta é como se fosse um peido no elevador. Ninguém quer admitir que fez. Como sabemos, foram necessários 15 anos para mapear o genoma humano e ele possui cerca de 3 bilhões de marcadores. É um número imenso, mas é o trabalho perfeito para a inteligência artificial. E imagine um número imenso de possibilidades. Por exemplo, alguns répteis têm a habilidade de se regenerar e existem algumas espécies de água-viva que são capazes de reverter o processo de envelhecimento das células. E é possível utilizar a inteligência artificial para mapear os genes dessas criaturas e isolar os marcadores responsáveis por essas características, e no futuro comparar com marcadores adormecidos no nosso próprio genoma. O paleontólogo Jack Horner já está trabalhando no gene de galinhas para reativar as características dos seus ancestrais, os dinossauros, criando o galinhossauro. Isso é sinistro. Agora vamos para um exemplo hipotético. Um grupo com milhares de carecas, um grupo com milhares de não carecas e o trabalho de analisar a base do genoma de todos esses indivíduos, buscando diferença entre os padrões de cada grupo. Treinar uma inteligência artificial para essa tarefa seria plausível e ela poderia dar um norte
para os pesquisadores isolarem esse gene e posteriormente utilizar uma técnica de edição genética como o CRISPR para que não houvessem mais carecas no futuro. Nossa, isso sim que seria um peido no elevador, hein? Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal e caso vocês queiram conhecer robôs que são capazes de se orientar no tempo e espaço de forma autônoma com o auxílio da inteligência artificial, cliquem neste vídeo.